Olá, muito obrigada a vocês que estão assistindo a palestra. Meu nome é Alana, eu vou falar um pouquinho sobre cuidados paliativos, focado no atendimento domiciliar. Então, me apresentando, eu sou fisioterapeuta, formada pela Unicid, aqui de São Paulo. Quando eu me formei, eu não sabia muito bem para que área da fisioterapia eu queria ir, e acabei ganhando uma bolsa de estudos. Eu tive a oportunidade de conhecer a fisioterapia oncológica através do Instituto Oncofísio, com uma parceria com a Interfísio, e aí eu me apaixonei pela área e me especializei em fisioterapia oncológica. Nós tivemos diversos módulos, né? Uma área super aberta, já que a gente tem diferentes tipos de tumores. Pelo que eu vi, tem uma palestra também, né? Já teve provavelmente uma palestra sobre isso. E eu me encantei lá pelas práticas integrativas e os cuidados paliativos. E aí eu fiz outros 2 cursos nessa área. Então, eu fiz o curso de introdução aos cuidados paliativos do IMIP, que é o Instituto de Medicina Integrativa, e o da Ellen Morbeck, que é fisioterapeuta também, que é super completo, é um curso que eu indico bastante. E desde que eu me formei, eu tenho atuado na fisioterapia domiciliar, que é uma área tecnicamente nova. Na faculdade a gente não viu nada específico para a área, então é por isso que eu gosto muito de falar sobre. E durante a pandemia eu tive a oportunidade de começar numa instituição de longa permanência, que é o que a gente chama de asilo. Então, vamos lá. O que é o atendimento domiciliar? É o famoso home care. O Ministério da Saúde tem uma definição voltada muito mais para idosos, porque é um direito do idoso. Então, ele define como atendimento prestado à pessoa idosa com algum nível de dependência e que quer promover a autonomia, permanência no próprio domicílio e reforçando os vínculos familiares e da vizinhança. Eu coloquei o número da portaria para vocês, se vocês quiserem pesquisar. E eu acho que isso define muito o atendimento domiciliar, que a gente está no ambiente da pessoa e tenta trazer a família para perto, a comunidade para perto. E eu acho que isso tem muito a ver com o cuidado paliativo também. Acho que um tema acaba casando com o outro, então a gente vai transitar entre os dois. Atualmente, esse serviço já vai além da pessoa idosa. Ele atende também doentes crônicos, como pessoas que tiveram AVC, lesão medular, algumas síndromes genéticas, como a esclerose lateral amiotrófica. Então, pessoas que precisam desse atendimento na casa, porque eles vão precisar do atendimento por muito tempo, ou que têm uma dificuldade de locomoção, por exemplo. Então, a gente tem as vantagens aqui. O menor risco de infecção hospitalar, porque a pessoa está num ambiente muito mais controlado, em que os profissionais não ficam transitando de um lugar, por exemplo, que está em isolamento, para a enfermaria, igual a gente tem no hospital. Essa é uma das maiores vantagens para mim, porque é uma maior segurança para o paciente. Quando ele pega uma infecção, o quadro dele acaba piorando bastante, tem mais risco. Um tratamento personalizado. Então, a gente consegue, no ambiente do paciente, ver qual que é a dificuldade dele. Então, ele tem a dificuldade de subir aquela escada específica da casa dele, de tomar banho no banheiro dele. Então, a gente consegue ver o ambiente, a gente consegue incluir a família e a comunidade local. Então, nessas épocas de pandemia, fica mais difícil. Mas quando não estávamos na pandemia, a gente conseguia visitar um vizinho, deixar um familiar participar da fisioterapia, aprender os exercícios, dividir um pouco entre os familiares. A gente conseguia fazer um esquema bem legal com eles, passear pelo bairro, que às vezes é uma coisa que o paciente idoso sente muita falta. Ele cresceu naquele lugar muitas vezes. Então, é um tratamento muito humanizado. E tem o objetivo de manter a independência e a autonomia dele, que para mim é muito importante. Então, o que a gente pode fazer para ele conviver melhor no ambiente em que ele mora, que é muito importante. E é muito multidisciplinar, porque muitas vezes quando a gente trabalha numa clínica só de fisioterapia ou numa clínica só de ortopedia, de reabilitação, a gente acaba fechado ali entre poucos profissionais. Já no atendimento domiciliar, normalmente a gente encontra uma equipe grande, todo mundo evolui o mesmo prontuário, às vezes tem reuniões, a gente consegue enviar relatórios com a equipe. Nem sempre essa comunicação é fácil, mas é uma equipe grande e multidisciplinar, que eu acho muito importante para o paciente também. Os critérios. Que critérios o paciente tem que estar incluso para poder ter o atendimento domiciliar? Então, pessoas portadoras de doenças crônico-degenerativas, mas que estejam clinicamente estáveis. Então, que elas não precisem estar no UTI, por exemplo, ou no hospital.
pessoas que necessitem de cuidados paliativos, então casa super com o nosso tema, e também pessoas com incapacidade funcional provisória ou permanente, que demandam atenção constante. Então, um dos meus pacientes, por exemplo, ele teve uma queda e uma fratura de fêmur. Ele não tem uma doença crônica, ele vai ser reabilitado, porém ele não consegue ficar se deslocando de um lugar para o outro. Então ele está no atendimento domiciliar. Então nem sempre a pessoa ela é um doente crônico, ela vai precisar de um atendimento por um longo período da vida, mas naquele momento ele tem uma incapacidade funcional. Mas a maioria dos pacientes, normalmente, eles estão nesse quadro de cuidados paliativos. Então, o que são os cuidados paliativos? Eu gosto muito dessa definição do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, e eles são os cuidados de saúde ativos e integrais prestados à pessoa com doença grave, progressiva e que ameaça a continuidade de sua vida. Então, a gente vê que são cuidados integrais. O que isso significa? Que a gente vai olhar o paciente como um todo, não só olhar a função musculoesquelética dele, que eu acho que deveria ser feito em todas as áreas, mas no cuidado paliativo é ainda mais presente isso. A gente vai olhar ele como uma pessoa que tem um sofrimento físico, mas também tem um sofrimento social, um sofrimento espiritual, muitas vezes um sofrimento financeiro também, olhar todas as esferas da vida desse paciente da melhor forma que a gente puder. E eu deixei aqui em negrito que são pacientes sem possibilidade de cura, mas que não necessariamente estão morrendo ou estão em fase final de vida, estão nos últimos dias de vida. Porque muitas pessoas já associam os cuidados paliativos como um paciente que não anda, que não fala, que não come e que está morrendo. Mas isso não é verdade. A gente tem várias doenças que são progressivas, mas que a pessoa ela está bem, ela está longe do final da vida dela, ou uma doença que não tem mais possibilidades de cura, mas que tem tratamento. Então, nem sempre o doente paliativo ele tá morrendo. Tem muita coisa que a gente pode fazer. E até para a gente perder esse preconceito, existem pacientes paliativos que saem de casa, que vão ao shopping, que dançam, que jogam, que continuam fazendo sua atividade, seu trabalho. O paciente paliativo não está sempre na cama, alguns sim, mas não todos. Ele, da mesma forma que na oncologia a gente tem pacientes muito diferentes, nos cuidados paliativos também. Então a gente tem que olhar a necessidade daquele paciente específico. Quais são os objetivos dos cuidados paliativos? O principal é a qualidade de vida para o paciente. Então, levar o bem-estar e fazer com que ele viva da melhor forma possível e que ele viva apesar da doença dele. Tirar o foco da doença e voltar o foco para a vida dele, para tudo que ele pode fazer. O alívio do sofrimento para o paciente e a família. Então, o sofrimento ele tem várias esferas, a gente vai falar um pouquinho disso. A gente tentar aliviar e olhar principalmente para esse sofrimento e ver o que a gente pode fazer como equipe. A identificação precoce dos sintomas ou intercorrências. Então, como a gente já conhece a evolução da doença, o que a gente pode fazer, o que a gente precisa observar para identificar de forma mais precoce e justamente evitar o sofrimento do paciente. A avaliação da dor e de outros sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Então, aquela coisa de olhar o paciente inteiro como um todo. Quando iniciar os cuidados paliativos? Eu gosto bastante desse gráfico. Então, a gente tem aqui a parte de cima, que é esse triângulo mais escuro, ele é o tratamento curativo, o tratamento de reabilitação, né? E a parte mais clarinha é o tratamento paliativo, e a linha aqui embaixo é a evolução da doença, o tempo. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente não começa os cuidados paliativos quando o paciente está nos últimos dias de vida ou mais debilitado. O certo é começar com uma equipe multidisciplinar de cuidados paliativos lá na descoberta, lá no diagnóstico, mesmo que o paciente esteja fazendo um tratamento de reabilitação ou um tratamento visando a cura, mas já preparar esse paciente para ele saber como é a doença dele, qual é a evolução dessa doença e que tipo de cuidado ele vai precisar ao longo da vida e nas diferentes fases. Porque aí ele tem uma aceitação muito maior, ele já sabe mais ou menos o que vai acontecer, que fases ele vai passar, que tipo de tratamento ele vai precisar. Porém, isso não é ainda a realidade. Normalmente, quando o paciente chega para a gente, ele já está na fase de muito mais paliativo
do que tratamento curativo. E quando ele chega no home care, que é a atenção domiciliar, né, quando ele está precisando ser atendido em casa, normalmente ele já está ali mais perto do final da vida, porque é esse paciente que ele tem uma dificuldade de se deslocar e que ele está precisando ser atendido em casa. Então, normalmente, na atenção domiciliar, a gente já pega o paciente um pouquinho mais debilitado. A fisioterapia domiciliar, como eu disse, ela é muito nova ainda. Ela foi reconhecida pelo COFITO em 2017 e ela é bem abrangente. Então, o fisioterapeuta ele pode atuar nessa área sendo autônomo, sendo parte de uma instituição pública. Tem alguns lugares que tem visita e atendimento domiciliar pelo SUS, sendo de convênio, uma instituição privada, ou até mesmo um voluntário, né, de uma instituição filantrópica. E as modalidades são consulta, o atendimento e a internação domiciliar, tem algumas diferenças entre elas. O fisioterapeuta está apto a aplicar testes, questionários, solicitar exames, interpretar os exames, conversar com a equipe interdisciplinar, planejar, orientar, prevenir situações que podem acontecer em casa e também prescrever prótese e órtese. Essa parte de solicitar exame ainda é um pouco mais difícil para a gente. Nem sempre o convênio aceita um exame que é assinado pelo fisioterapeuta. E a gente tem que ter o jogo de cintura de conversar com a equipe, de tentar pedir. Muitas vezes a gente não consegue conversar, por exemplo, com o médico diretamente. Então a gente vai e conversa com a equipe de enfermagem. E aí solicita o exame através dele, o médico vai, pede. Tem que ter um pouquinho de jogo de cintura. Mas acho que como toda situação, quando a gente trabalha com uma equipe, né? O que a gente precisa fazer para tentar que esse atendimento flua o máximo possível? Porque a gente está entrando num ambiente completamente estranho. E o paciente e a família, eles não estão acostumados a ter uma equipe na casa deles. Era uma residência normal, que do nada entra e sai um monte de profissionais dizendo para eles o que tem que ser feito, mexendo nas coisas deles. Então, o que a gente pode fazer para amenizar um pouco o conflito e fazer ser uma coisa mais legal? Então, se apresentar e tentar estabelecer um vínculo. Quem é você? Então, fala sobre você, o que você faz, onde você se formou, o que você propõe para esse paciente em particular. Então, nunca chegar só fazendo as coisas, né? Você não ia gostar que alguém chegasse na sua casa e começasse a fazer um monte de coisa. Então, o que você acha que vai ser benéfico para ele? O que ele gostaria de fazer? O que a família sente maior dificuldade? E eu também deixei ali bem específico em que dias e horários, porque muitos pacientes reclamam que a equipe, como é domiciliar, como o paciente está na casa dele, acha que pode chegar qualquer dia, qualquer horário, não explicar, e o paciente tem a rotina dele, então a gente não pode simplesmente invadir. Fala, olha, eu quero fazer esse tipo de intervenção, vamos fazer exercícios voltados para isso, para você ganhar essa função nesses dias, nesses horários, mais ou menos ali 50 minutos, uma hora. Pode ser. Tentar estabelecer realmente uma conversa com o paciente. E aos poucos tentar entender quem ele é também. O que ele gostava, o que ele fazia, quais são as coisas importantes para ele, para poder direcionar o nosso atendimento, para não ficar aquela coisa mecânica. Porque muitas vezes a gente está tentando fazer com que a senhora ganhe marcha, mas o que ela quer é conseguir mexer o bolo de novo sem sentir dor no ombro. Então a gente vai achar que tá arrasando, porque ela tá andando a casa inteira, mas ela só queria fazer bolo para os netos. Então, conhecer o nosso paciente e estabelecer as metas junto com ele, e não achar que só porque a gente é profissional, a gente é que decide o que vai ser feito, né? A gente também tem que prestar atenção que o ambiente não é nosso, ele é o ambiente do paciente. Então, quais cômodos a gente pode usar? O que nesses cômodos a gente pode usar? Tem algum cômodo da casa que não é legal ir, que ele é mais inseguro, ou que traz alguma lembrança ruim? Às vezes era o cômodo que já tinha um outro familiar que se mudou ou que faleceu. Acontece isso com casais de idosos. Quais são as dificuldades dele? Então, aquela escada que ele não consegue subir, aquela poltrona que ele não consegue levantar, o banheiro que é muito apertado, ele não consegue entrar com o andador. Ver esse ambiente e prestar atenção nas atividades de vida diária dele, porque eu acho que é o que vai fazer mais diferença para ele. Ele conseguir cozinhar, se limpar no banheiro, escovar o dente, abrir e fechar a torneira, o chuveiro. Então, prestar atenção nessas coisas que vão fazer toda a diferença para ele. A equipe pode contar com um cuidador familiar, então muitas vezes é só o fisioterapeuta e o paciente e alguém da família, uma mãe,
pai, tio ou um filho, se for um paciente idoso. Às vezes um cuidador não familiar, que é um cuidador contratado. Às vezes técnico e auxiliar de enfermagem, que ficam 12 horas ou que ficam 24 horas, né, que tem a troca do plantão. E às vezes tem equipes grandes com nutricionista, fonoaudiólogo, médico, enfermeiro, às vezes um enfermeiro especializado em lesões, em feridas. Então, a equipe pode ser muito diversa também, dependendo da condição do paciente, do convênio, se é particular ou não. E a gente tenta ter um bom contato com ele sempre. Vamos voltar aqui para os cuidados paliativos e falar então do sofrimento do nosso paciente. Nos cuidados paliativos, a gente tem um conceito de sofrimento bem amplo. Então, ele pode ser físico, que é a fadiga, a dor, a dificuldade de respirar. Mas ele também pode ser emocional e psicológico, porque o paciente teve um diagnóstico que ele não esperava. É uma doença que não tem a cura que ele esperava. Ele não sabe como vai ser, se vai progredir bem, se não vai, se vai ser uma progressão lenta da doença ou se vai ser rápido. Então, ele pode desenvolver uma ansiedade, uma depressão. Ele tem também o sofrimento social. Como ele vai sustentar a família, como ele vai organizar as finanças dele, ele vai conseguir fazer as coisas que ele fazia antes, ter o mesmo papel na família ou não? E também tem o sofrimento espiritual. Nos cuidados paliativos a gente fala muito de espiritualidade, num conceito bem aberto também. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é toda crença do paciente, seja realmente religiosa, tipo, ele tem uma fé, ele faz uma oração, ele tem imagens, ou só crenças dele de coisas que fazem bem para ele. Então, ele gosta de estar junto com a natureza, ele gosta de acender uma vela, ele gosta de um mantra, ele gosta de uma música, tudo isso está dentro do conceito da espiritualidade. E muitas vezes eles têm um sentimento de vazio, uma falta de significado na vida, tipo, o que eu vou ter como meta agora? Qual é o meu propósito de vida? E muitos sentem falta de participar da religião e da comunidade religiosa deles. Então, tudo isso vem no pacotinho dos cuidados paliativos e do paciente que está nessa situação. Eu gosto bastante dessa imagem que mostra todas as questões que o paciente está passando. Então, ele está vivendo um processo de luto, o luto do que ele achou que ia ser a vida dele, e ele descobriu que tudo vai ser diferente. E ele está com todos esses processos emocionais de não saber como vai ser, o que ele vai fazer, ele pode confiar no profissional ou não, tudo é muito novo. Ele tem as questões físicas, que são todos os sintomas que a gente já conhece, né? A falta de força, a falta de equilíbrio, fraqueza, dificuldade às vezes para comer, as partes psicológicas, né, ansiedade, depressão, angústias. Ele não sabe como vai ser o final da vida dele, ele vai sentir dor ou não, ele vai conseguir fazer as coisas até o final ou não. Tem a perda da esperança, do significado, a questão religiosa, a dinâmica familiar, as finanças, as questões legais, como é que eu vou fazer a divisão agora entre os meus filhos? Será que não vai ter ninguém que vai ser prejudicado? Quando o paciente, por exemplo, ele já se divorciou, tem uma outra família, tem vários filhos. Às vezes ele era um paciente aposentado, mas que ainda trabalhava para complementar a sua renda. Então, tudo isso está passando pela cabeça dele. Quem é a equipe? Quem são os cuidadores? Então, ele está vivendo tudo isso e a gente está chegando aí bem no meio. A gente precisa compreender que não é só a fisioterapia, não é só sair da cadeira e andar que é a dificuldade dele. Tudo isso é a dificuldade dele. Então, muitas vezes a gente chega e demora um grande tempo para conseguir fazer alguma coisa mesmo. Muitas vezes as primeiras sessões são mais de conversa, orientação, explicando para ele qual é a doença dele, o que vai acontecer, o que é normal ou não ele sentir, porque ele realmente não sabe nada, ele caiu de paraquedas nessa situação. Então, é uma área muito humana que é muito importante a gente realmente pensar no que ele está sentindo e no que ele está vivendo para conseguir o sucesso do tratamento, da fisioterapia. Vamos falar um pouquinho sobre a dor. A dor hoje em dia já é super importante, já tem vários artigos que falam da dor como quinto sinal vital. E uma experiência multidimensional, desagradável, envolvendo não só o componente sensorial, mas também um componente emocional. Então, nem sempre a dor que o paciente está sentindo é realmente física. Mas tem uma imagem aqui que a gente trabalha com o conceito de dor total.
Então, ele está vivendo todo aquele sofrimento. Então, é a dor social, a dor espiritual, a dor emocional e a dor física. Então, tem muitos relatos nos cuidados paliativos que mostram que o paciente estava morrendo de dor, ele não conseguia fazer nada. Mas ele tinha uma questão muito importante, por exemplo, o batizado de um neto. E ele não sabia se ele ia conseguir ir, como é que ia ser. E aí, quando os cuidadores conseguem resolver essa questão, a dor dele diminui muito. É lógico que a gente não vai chegar investigando a vida do paciente, perguntando tudo sobre ele, mas tentar perceber se nessa dor tem alguma outra coisa a mais. Se ele começar um assunto nada a ver com a fisioterapia, não vamos interromper, vamos perguntar, vamos dar atenção, vamos descansar um pouco do exercício e ouvir o que ele está falando, perguntar do que ele sente falta de fazer, porque muitas vezes isso está relacionado com os sintomas físicos dele. E ver o que a gente, como equipe, pode juntos fazer por ele, ver se a gente consegue adaptar a situação, levar a situação para casa dele, ou levá-lo de uma maneira segura quando a gente não está nessa situação de pandemia, mas o que a gente pode fazer, porque isso também influencia na dor dele. Então, o que a gente pode fazer, né? Quando a dor é mais física, a gente pode usar a eletroestimulação, o TENS, o interferencial. Podemos usar a massoterapia, a liberação miofascial. O contato com o paciente é muito bom para ele. Então, às vezes, só de fazer uma massagem simples, ele sente que alguém está olhando para ele, que alguém está cuidando dele. Muitos fisioterapeutas têm até um preconceito com a massoterapia, mas se a gente vai usar numa situação que é realmente necessária, por que não? A gente pode diminuir a tensão e o paciente vai depois fazer o exercício muito melhor. A acupuntura também, que entra como uma prática integrativa. Os pacientes gostam bastante, muitas vezes tem bons resultados. E a psicoterapia. Então, aquela dor que a gente faz tudo e o paciente nunca melhora. Será que não tem um componente emocional? Será que encaminhar ele para um psicólogo, para um terapeuta não seria viável? Tem algum na equipe que esteja disponível? Ele conseguiria fazer pelo convênio? Ele consegue fazer pelo SUS? Então, para a gente tentar manejar essa situação. Quais hábitos são importantes para esse paciente? Que é o que eu falei, tentar incluir na rotina dele essas coisas que são importantes e que ele está sofrendo. E quais são as preocupações desse paciente? Tem algum familiar dele precisando de ajuda? Ele ajudava alguém que agora ele não consegue mais? Ele já organizou as finanças dele, o testamento? Tem algum assunto que está pendente? Algum parente que ele queira se desculpar, que ele queira ligar, que ele queira visitar? Então, é lógico que a gente não vai descobrir isso na primeira visita, nem no primeiro mês, provavelmente. Mas a partir do momento que a gente souber dessa situação, o que a gente pode fazer para intervir? Lógico, de uma maneira, né, que o paciente queira. A gente não pode sair ligando para o familiar dele sem ele saber, mas falar: olha, tem alguém que o senhor gostaria de conversar? Alguém que o senhor está sentindo falta? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Um outro sintoma muito comum é a dispneia, que é quando o paciente refere a dificuldade de respirar e ela está muito associada com a ansiedade. O paciente fala que não está respirando bem, a gente já imagina, vamos colocar um oxigênio, mas muitas vezes não está associada com uma queda da saturação, por exemplo. Muitas vezes ele tem tudo para estar respirando bem, mas ele continua puxando ar e sentindo que ele não respira. Então, caso esteja associado mesmo com uma queda da saturação, com uma diminuição de expansibilidade torácica, que algumas doenças a gente vai realmente observar, a gente pode usar a oxigênio terapia, se indicado. A ventilação não invasiva, também se indicado, que é a gente tem o CPAP e o BIPAP. Eles não são tão bem tolerados pelos pacientes. O BIPAP é um pouquinho mais, porque ele tem os dois níveis de pressão, mas muitas vezes não tem a ver com nada físico. Então, a gente pode usar os exercícios de respiração e meditação. Lembrando que a meditação ela não precisa ser nada religioso. Pode ser só se acalmar, pensar em um som, pensar no som da própria respiração, repetir alguma frase que ele goste, que lembre coisas boas, ou se concentrar numa música, se concentrar no ambiente, fazer exercícios de respiração. Muitas pessoas começaram a observar, tem alguns estudos que já falam sobre a ventilação do lugar. Então, colocar um ventilador, deixar as janelas abertas, porque dá uma sensação de que está entrando ar mesmo, e isso acalma o paciente. E já tem alguns estudos falando sobre a musicoterapia, então a música no ambiente. Já tem algumas UTIs que tem musicoterapeuta, mas a gente pode adaptar em casa. Que músicas trazem bons sentimentos para aquele paciente?
Não adianta também a gente pegar um paciente que era roqueiro e colocar um sertanejo, colocar uma moda de raiz, né? Ou um paciente que era sertanejo e a gente vai colocar uma música clássica. Então, ter essa conversa com o paciente, com a família. Nem sempre também a gente tem um paciente lúcido. Então, muitas vezes, conversar com o cuidador, com o familiar, para adequar também essa música. E se ele gosta de música, né? Não vai funcionar com qualquer paciente também. A fadiga é um outro sintoma muito comum dos pacientes paliativos. Ela é bem presente na oncologia, por exemplo. E às vezes ela vem tanto por causa da doença. Na oncologia, muitos tumores causam essa fadiga, porque o tumor acaba meio que roubando mesmo os nutrientes do paciente, ou com o tratamento. Por exemplo, a quimioterapia. Então, a gente tem uma fadiga bem comum, que é a fadiga oncológica. E ao contrário do que as pessoas pensam, descansar não vai deixar o paciente melhor. O que deixa ele melhor é conseguir fazer um exercício físico personalizado para ele. Então, dependendo da situação que ele está, do nível de força, do nível de plaquetas dele, a gente pode fazer um exercício passivo mesmo para movimentar, para mobilizar aquele paciente. Ativo assistido, então ele fazendo e a gente fazendo junto. Ativo e até resistido. Tem paciente paliativo que faz exercício resistido? Faz, que faz exercício na academia do prédio. Então, personalizar para ele. Lembrando que, pra gente, o que deixaria a gente cansado vai deixar esse paciente 3 vezes mais. Então, fazer um exercício dentro dos limites dele e remanejar as atividades. Então, o que é mais importante para ele? Ele quer ir até a sala e comer com os filhos? Ou ele quer varrer o quarto, por exemplo? O que é mais importante na rotina dele? Se o mais importante é ele conseguir sair da cama, andar pela casa, sentar na mesa e comer com os filhos, então a gente pode achar uma outra pessoa que vai limpar o quarto dele, por exemplo, que vai dobrar as roupas dele. Então, reorganizar junto com a família e com a equipe as atividades para que ele possa ter a maior qualidade de vida. Então, para que ele possa dispensar a energia dele para o que deixa ele melhor, para o que é prioridade para ele. Se é um paciente que não fala ou que não está mais lúcido, perguntar para a família qual era a atividade que dava maior bem-estar para ele, que a gente pode priorizar. Insônia também é bem referido pelos pacientes, que é a dificuldade prolongada em adormecer. Então, quando por longos períodos o paciente ou a família referem essa dificuldade. O que a gente pode orientar para esse paciente? Evitar sonecas diurnas, se expor ao sol, mesmo que seja numa janela, no quintal de casa, na varanda, para ele conseguir ter essa regulação hormonal. Ter rotina e horários planejados, então por isso muito importante também ele saber quando é que o fisioterapeuta vai, quanto tempo vai ficar, quantas vezes na semana. Diminuir a cafeína, que se o paciente for igual eu, vai ser extremamente difícil, mas aí a gente tem que falar, olha, mas vai ser bom para o senhor, vamos pesar o custo-benefício. Exercícios de relaxamento podem ser super benéficos, então a gente pode entrar de novo com a respiração, usar uma música relaxante, com a percepção do próprio corpo dele, uma massoterapia, e também a higiene do sono, que é um conjunto de hábitos próximos à hora de dormir. Então, 1, 2 horas antes de dormir, ficar longe de telas, diminuir as luzes, tomar um banho, não fazer mais nenhuma atividade que vai elevar a frequência cardíaca dele, e aí ele pode fazer isso em conjunto também com o médico dele. Às vezes é necessário entrar com algum medicamento, então por isso que também é legal a gente ter essa comunicação com a equipe. O enjoo é bem comum, principalmente nos pacientes que estão fazendo quimioterapia de novo. E aí isso acaba acarretando que o paciente não consegue comer, se ele não consegue comer, ele acaba perdendo mais força ainda e vira uma bola de neve, principalmente para nós da fisioterapia. O que a gente pode fazer para ajudar esse paciente? Conversar para ele incluir na dieta frutas cítricas, chás, às vezes o sorvete ajuda também, um sorvete mais cítrico. Se ele tem um nutricionista, o nutricionista já indica algumas coisas, mas muitas vezes tem aquele paciente que é do SUS, que é super difícil ele falar com o nutricionista, tipo, uma vez por mês e olhe lá, ou até mesmo do convênio, mas que o nutricionista não vai em casa, ele que tem que ir, então é mais difícil, a gente pode fazer essa orientação. E tem um ponto de acupuntura, isso eu vi bastante na especialização, que é o PC6. Ele fica aqui 3 dedos do pulso do paciente, são os 3 dedos do próprio paciente para medir. E quem é acupunturista pode estimular com a agulha mesmo. Quem não tem a formação pode estimular com a massagem, a dígito pressão,
Pode colocar uma sementinha no lugar, então às vezes uma sementinha de feijão. Eu fiquei sabendo que em alguns cruzeiros tem até uma pulseirinha que pressiona o ponto. E também tem alguns estudos que mostram a estimulação com laser ou com o TENS. Então é mais uma coisa que a gente pode fazer e que tem resultados super bons. Às vezes eles estão usando o TENS, por exemplo, antes da quimioterapia, ou a digitopressão com a sementinha ou com a massagem. Temos também o sentimento de vazio, que aí já é muito mais ligado à parte emocional, aquele paciente que está sentindo uma falta de significado, que ele não consegue fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Então é super importante a gente indicar o acompanhamento psicológico e tentar incluir essas atividades que são importantes para ele mais uma vez, que pode ser cuidar das plantas, cozinhar, exercer a fé dele. Então tem uma capela que ele ia, tem muitos hospitais agora que tem uma capela que ela é meio que interreligiosa, né? Não tem uma imagem específica para que o paciente, seja lá qual é a religião dele, possa ir lá e se sentir acolhido. Às vezes é jogar dominó, é conversar com os filhos, fazer uma videochamada agora na quarentena, visitar algum lugar que era importante para ele. Então, o que a gente pode incluir na rotina dele? E aqui a gente entra muito numa situação delicada, que às vezes o fisioterapeuta, por estar lá quase sempre, é o profissional que está lá mais frequente, junto com o pessoal da enfermagem, com os cuidadores, muitas vezes sobra para nós para dar aquelas más notícias. O que são más notícias? Ou que a equipe vai ter que mudar, ou que o tratamento ele não está gerando os resultados que eram esperados e vai ser interrompido ou vai ser mudado, uma mudança de rotina, uma mudança de medicamento. Tudo isso são más notícias para o paciente e para a família dele. A gente não pode esquecer que a família está vivendo também todo esse processo de luto e todo esse sofrimento. Muitas vezes o paciente que agora está doente, ele era quem mantinha a família. Então a família está vivendo tudo isso junto. E tem um protocolo que é o protocolo Spikes, que dá um passo a passo para gente de como comunicar essas más notícias. Tá meio pequenininho, mas eu espero que tenha para vocês verem. Então, ele tá em inglês. Então, o S do Spikes é o Sitting Up the Interview, que é planeje como contar a notícia. Então, planeje um lugar que você não vai ser interrompido, um horário que seja ok para o paciente, não o horário da novela dele, não o horário do jogo do time dele, um horário que ele está tranquilo para você sentar com ele e falar com privacidade e sem interrupções. O P ele é de Perception, então pergunte para o paciente o quanto ele sabe sobre a doença e sobre a situação. Então, o que o senhor sabe sobre a sua doença? O que o senhor sabe sobre esse medicamento? O que o senhor sabe sobre esse tratamento específico? E aí, com as informações que ele der, você pode corrigir se ele estiver errado, ou você pode complementar, porque aí você já sabe mais ou menos o que ele sabe sobre a própria doença. Porque existem casos em que ou o paciente não fala nada para a família sobre a doença que tem, então a família já tipo não sabe nada, você já chega falando e pá, é uma confusão, ou a família tá poupando o paciente das informações, o que a gente entende, mas que não é também o adequado. Então, primeiro vamos com calma e vamos ver o que eles sabem sobre a situação. Aí o I é de invitation, que é caso o paciente e a família mostrem que não querem receber as informações, você marca um outro horário. Então, pergunta para ele: esse é um bom horário para a gente conversar? Hoje é um bom dia para a gente conversar? Ele também não pode adiar essa conversa para sempre. Mas se não é um bom dia, se não é um bom horário, remarca. Porque às vezes já vai, imagina que ele brigou com a esposa naquele dia, então já vai ser péssimo, ele não vai conseguir assimilar as informações. Aí a gente tem knowledge, que é conhecimento, né? Que é passar aos poucos e de maneira acessível a informação. Então não adianta a gente falar para o paciente, por exemplo, a sua saturação está ficando abaixo de 90%. A não ser que ele seja da área da saúde, provavelmente ele não vai entender o que está acontecendo. Então é melhor a gente falar: o senhor não está respirando bem no momento. O senhor não está conseguindo respirar bem. Então, falar de forma prática, didática, acessível. E uma coisa muito importante, não diga que não há nada mais a ser feito, e sim o que você vai mudar, o que você vai realizar. Eu quero enforcar quando as pessoas dizem: o médico diz que não tem nada mais o que fazer. O fisioterapeuta diz que não tem mais nada para fazer. A gente sempre tem alguma coisa para fazer. Nem que seja fazer uma drenagem porque o paciente está inchado, colocar um aparelho porque ele está sentindo dor, caminhar com ele, mobilizar ele. Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer.
Então, a gente vai falar, olha, o senhor não está ganhando força. Então, a gente vai fazer isso. Nós vamos fazer mais isso. A gente não vai mais fazer esse tipo de exercício e vamos fazer esse. Então, não dizer para ele que não tem mais nada que fazer, mas mostrar o que a gente vai fazer por ele. Aí o E é de emotions, que é dar tempo para a pessoa absorver aquela notícia, se acalmar. Ele pode ficar em silêncio, ele pode chorar, ele pode gritar, ele pode ficar com raiva de você ou da família, ou a família pode ficar com raiva de você ou do paciente. O protocolo serve tanto para falar com a família quanto com o paciente. Então, são normais essas explosões, ou ficar muito quieto, cada um lida com as suas emoções de uma forma, deixar a pessoa lidar com isso. E o S, que é a parte estratégica. Então, você conversou, ele entendeu, você deu tempo para ele lidar com as emoções. Então, agora, o que é que a gente vai fazer? E confirma com ele se ele entendeu a nova abordagem e as novas condutas. Vale mostrar para ele também. Lá no Oncofísio, a coordenadora é a Jaqueline, a doutora Jaqueline, que é fisioterapeuta. E nas consultas, ela mostra, por exemplo, o sistema linfático do paciente, quando é um caso de linfedema. Mostra para ele, faz ser visível o porquê que ele está com aquele sintoma e o que é que a gente vai fazer, para ele entender. Porque se ele entendeu, tem muito mais chance dele aderir ao tratamento, porque ele vai saber o porquê que é importante. Para terminar, a gente vai falar sobre qualidade de morte. E esse título pode assustar um pouco, porque a gente está acostumado a ouvir sobre qualidade de vida. Mas a qualidade de morte é justamente um dos critérios de qualidade de vida. E o Brasil ficou em antepenúltimo lugar no ranking de qualidade de morte. Eu deixei aqui a fonte para vocês. Então, significa que no Brasil ainda é um lugar muito ruim de morrer. Porque a qualidade de morte é a experiência pessoal na condição de fim de vida. Então, como é que aquela pessoa vai morrer? Ela vai morrer com dor? Ela vai morrer sozinha? Ela vai morrer sem nenhum profissional do lado dela? Ela vai morrer se sentindo abandonada? Como é que a gente pode melhorar a qualidade de morte do paciente? Porque todo mundo tem direito a uma morte tranquila, o mais tranquilo possível. A gente não quer que o paciente passe os últimos dias dele em sofrimento. Então, no que a gente pode intervir? Aqui a gente tem uma explicação das diferenças, porque muitas pessoas acham que o cuidado paliativo ele é a eutanásia. O que é a eutanásia? É quando a gente antecipa a morte do paciente, que no Brasil não é permitido. Então, quando o paciente tem uma doença que não tem cura, e aí é meio que é chamado de suicídio assistido. A gente não tem isso no Brasil, então não é isso que os cuidados paliativos fazem. Mas muitas vezes a gente tem a distanásia, que está ali no fim, que é prolongar a morte. Então a gente deixa aquele paciente no ventilador mecânico, na hemodiálise, fazendo vários procedimentos que não vão curar ele, só porque a gente, como profissional, não quer ver ele embora, para a gente não sentir que fracassou. Só que aí a gente dá mais dias de vida para ele e mais dias de sofrimento, em vez de praticar a ortotanásia, que é o morrer naturalmente. Não fazer procedimentos invasivos no final de vida do paciente que não vão curar ele, só para prolongar os dias de vida, sendo que ele não vai ter qualidade. Então, na ortotanásia é que a gente dá a qualidade de morte para o paciente, que ele vai morrer naturalmente e, claro, com a melhor qualidade que a gente puder, né? Sem dor, sem sofrimento, mas morrer na hora certa. A gente não vai ficar prolongando isso e ele sofrendo mais. Então, que perguntas a gente pode fazer para nós mesmos para ver se o nosso paciente está sendo bem assistido? Então, os desejos dele, se ele for um paciente lúcido, estão sendo atendidos na medida do possível? A dor dele é observada, é aliviada? Quão confortável esse paciente está? Então, não é porque ele tem uma dor crônica que a gente vai deixá-lo com a dor dele. O que a gente pode fazer para melhorar essa dor? Os medos dele são ouvidos? São aceitos? As perguntas dele são respondidas de forma clara por profissionais que são capacitados da área? Se ele deseja receber alguém da crença dele, ele tem esse acesso? Ele pode receber um padre, um pastor, um sacerdote da crença dele? Ou até mesmo agora nessa fase de pandemia, ele pode fazer uma ligação, uma chamada de vídeo, ele pode praticar a fé dele, acender uma vela, ter uma planta que ele acredita que faça bem para ele em casa? E o mais importante, se ele não deseja realizar um procedimento que é doloroso e que não vai ter grandes benefícios, isso é respeitado? Então, às vezes, o paciente ele não quer mais fazer um exercício que é ruim para ele, e isso não vai curar ele. E é a nossa obrigação respeitar isso. Se é um procedimento que é importante, tipo assim, eu não vou deixar o paciente não ser aspirado, porque ele não vai conseguir respirar bem.
Mas se ele não quer ser mobilizado naquele dia, é um direito dele. Eu estou respeitando isso? Isso é muito importante para a gente ter a qualidade de morte. E entra num documento que é direito do paciente que ele pode fazer, que chama Diretriz Antecipada de Vontade. Tem como definição que é o conjunto de desejos prévia e expressamente manifestados pelo paciente sobre cuidados e tratamentos que ele quer ou não receber no momento que ele estiver incapacitado de se expressar. Então, agora que o paciente está lúcido e ele está bem, ele pode fazer esse documento dizendo se ele quer, por exemplo, que seja feito algum ritual dele depois da morte, se ele quer ou não ser entubado, se ele quer ou não ser ressuscitado no caso de uma parada cardíaca. Então, tudo isso é um direito do paciente e a gente precisa informar também para ele, para a família, que ele pode fazer isso. E ele vai ser respeitado nesses últimos, na fase final de vida, né, nos últimos dias dele. Quais são as sensações finais, né? As sensações que o nosso paciente pode ter lá na fase final de vida. Então, ele pode sentir muito frio, ele pode perder completamente ou parcialmente o apetite, a vontade de comer. Ele pode ter alucinações e agitação. Então, às vezes, o paciente ele sente um cheiro de fumaça e acha que a casa está pegando fogo. Ele vê algum inseto, alguma coisa no quarto. Ele vê alguém no quarto. Ele pode ter a dificuldade de engolir, de deglutir, que entra muito junto com a perda de apetite e a diminuição dos sinais vitais. Qual que é o nosso papel nessa fase? A gente vai forçar o paciente a comer alguma coisa que ele não queira? Poxa, por quê, né? A gente vai falar para ele que não tá frio, que tá 40 graus, isso vai ajudar ele? A gente vai falar para ele que não tem uma aranha no quarto dele e que ele tá tendo uma alucinação? Não, o nosso papel nessa fase é priorizar o conforto dele e explicar isso para a família também. Não vai adiantar a gente falar para o paciente que o que ele está sentindo não é real, mas sim mostrar para ele que ele está seguro, que ele não está sozinho, que tem alguém com ele e, na medida do possível, tentar atender esses pedidos. Ele não está se sentindo bem no quarto, ele cismou que tem um inseto no quarto, a gente pode levar ele para a sala? A gente pode acender a luz? A gente pode abrir a janela e falar para ele que tudo bem, que se tiver algum inseto ele vai sair pela janela? A gente pode abrir a janela para falar para ele que o cheiro de queimado já vai sair, que foi o vizinho, mostrar para ele que a gente está atento ao que ele está sentindo e priorizar o conforto. Se tem um procedimento que não vai ser benéfico, não vai ajudar ele e que ele não quer fazer, ele está se sentindo desconfortável, a gente não vai forçar isso para ele. Essa é uma área que eu acho muito bonita porque todo mundo tem o direito de se sentir acolhido e de se sentir próximo de alguém nos seus últimos dias, né? Durante o luto, o que a gente pode fazer? Eu gosto de não abandonar a família depois da morte do paciente, porque eles estavam acostumados com aquele contato. Não é nossa obrigação, por exemplo, ligar para a família. Se você não se sente confortável para fazer isso, não é uma obrigação. Mas talvez escrever, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, encorajar a família a retornar às suas atividades, retornar para o trabalho, retornar para um hobby, porque isso é saudável para a família. Se você tiver a vontade e puder participar do velório, do enterro ou da cerimônia pós-morte do paciente, sinta-se nesse direito. Eu já fui e eu gosto de participar desse momento com a família. É um momento às vezes doloroso para a gente também, então viver esse encerramento, se você sente que é necessário para você, não sinta vergonha, sua família te convidou, claro, de comparecer no dia. Indicar para a família o atendimento psicológico para conversar sobre isso e você, profissional, também conversar sobre as suas dores, porque apesar da gente saber que o paciente está numa doença progressiva, nunca é fácil perder um paciente. A gente está lá assim com ele muitos dias, então a gente se apega assim. Então eu faço terapia e recomendo, e às vezes tem até o seu próprio ritual. Então eu, por exemplo, gosto de acender uma vela quando é um paciente muito próximo, muito querido, gosto de fazer uma reza, uma oração por ele. Então tenha também o seu momento como profissional. O profissional de saúde, ele não é um super-herói e ele não precisa ser. Ele pode demonstrar suas emoções e aceitar suas emoções também, porque só assim a gente vai conseguir encorajar a família a também viver a tristeza, viver o luto e procurar ajuda psicológica caso seja necessário. Estou terminando aqui, mas eu quero deixar essa frase para vocês, que é uma frase da Cicely Saunders, eu acho que pronuncia assim. E ela foi uma médica paliativista, enfermeira, assistente social, escritora. Se vocês forem procurar sobre a história dos cuidados paliativos, vocês com certeza vão encontrar sobre ela. E ela falava essa frase: ainda há muito o que fazer. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar sobre cuidados paliativos.
Nunca a gente vai falar para o paciente que não tem nada mais a fazer. A gente vai ver o que a gente pode falar para ele. Principalmente quando a gente está no atendimento domiciliar, a gente está ali no ambiente dele, vivendo a rotina dele. Então, sempre tem alguma coisa que a gente pode achar para ajudar ele a ter uma melhor qualidade de vida e também uma melhor qualidade de morte se a gente está acompanhando ele ali na fase final. Muito obrigada por vocês terem assistido. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito emocionada de ter sido convidada para o evento. Quem quiser falar comigo, tem o meu e-mail, que é alana.bastos@hotmail.com. E no Instagram, gente, eu sempre estou no Instagram, que é alana.pbastos. Eu sempre mostro um pouco do que eu estou estudando. Eu tenho uma apostila de cuidados paliativos por lá. Então, podem entrar em contato. E lá é o lugar mais fácil de responder, viu? Porque eu estou sempre por lá mesmo. Muito obrigada ao Coefísio, aos alunos da Unip. Eu agradeço muito vocês e vocês vão ficar agora com os agradecimentos da Kelly Sanches.